Bom dia, boa noite, boa tarde, a paz do Senhor para cada um de vocês, para nós. Que Deus abençoe nosso domingo. Tenha um domingo de paz, alegria, esperança. Esperança de Deus que há de vir. Estou feliz com o Senhor. Dormi bem, graças a Deus. Acordei bem, acordei 3 horas. Bom mesmo. Alegre com o Senhor. Está diminuindo mais as visualizações. Não sei se é problema na internet. Tem pessoas que estão falando que é problema na internet também. Parece que o Face mudou alguma coisa. Nem todas as pessoas do Face. Eu consigo enviar mensagem pelo Messenger e não encontro também as pessoas. Eu acho que o motivo da minha perda dos amigos é esse. Às vezes eu envio uma mensagem no Messenger, tem uns que no Messenger não vai a minha foto. Tem outro que vai a foto, mas não vai a mensagem. Então, agora não sei por que está acontecendo isso. Ninguém sabe, ninguém dá a solução. Eu acho ruim, porque talvez esse tanto de pessoas que eu perdi, talvez seja esse problema. Procurei pessoas talvez solucionar. Não solucionando, disse que ninguém sabe explicar. Diz que talvez seja alguns problemas das redes sociais mesmo. Não procuro pessoas, mas aqueles que entendem eu procuro mais. Que às vezes resolve muita coisa, mas não procuro um mais entendido e vai mais a fundo, porque eu não tenho condições. Talvez fique caro, né? Estou procurando solucionar esse problema o mais rápido possível, para nós termos contato novamente. Vamos começar o vídeo, né? Obrigado, Senhor, pela noite, pelo alimento, pela família. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos presenteia para que nós chegamos de pé, Pai. Obrigado pelo alimento, pelo sol que brilha, pelo calor, pelo frio. Obrigado, principalmente, por Senhor ser Deus Santo e não desistir de nós pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por all pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer, que é do Senhor. Perdoa-me, Pai, sou um homem falho, eu sou pecador. Perdoa-se da minha casa, que temos esquecido o Senhor para nossa falha. Obrigado, Senhor, por tudo. Fala, Senhor, conosco hoje, no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Também no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Sei a vontade do Senhor e não a nossa. Que o Espírito tenha falado que nós queremos ser edificação, para consolo, para exaltação. A vontade do Senhor é ser feita em nossa vida. Amém. Irmão, livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra do Senhor, a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus falando comigo, com você, que as pessoas não fazem as coisas, não vêm aos pés de Cristo, não é por força nem violência, é mais pelo Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor que trabalha, que faz a obra, e a pessoa firma. Deus trabalha para que você firme, mas Ele não obriga. Muitas vezes, nós queremos obrigar nossos filhos, nossas crianças à igreja. Muitos afastam, mas Deus nos alerta para ele voltar, para ele firmar. Não é por força, nem por violência. Deixe que o Espírito de Deus trabalhe e ele vai agir. E ele retornará ou ele vai firmar.
Porque, irmão, muitas vezes tenta forçar as pessoas e eles esfriam, caem na terra. É oração, é ensinando, falando das reuniões que é um convidado sempre para ele estar com a gente, reunido, para ele, o Espírito Senhor tocar nele. Cada vez que você está falando, dá uma mensagem, o Espírito Senhor toca. Mas as pessoas têm coração duro. Eu falo, falando pela minha neta, ela tem 13 anos, creio que esse ano faz 14. Aí ela ia para a igreja, aceitou Jesus, ela louvava, ela participava. Mas de repente ela se envolveu com as amizades e afastou. Fez coisas erradas. Antes de ontem eu escutei a voz com a avó, que ela tem vergonha. A avó, aquela coisa de mulher, né? Falou. Pensou com ela, eu pensei. Depois minha esposa falou comigo. Eu falei, não é. Ela não tem vergonha. Porque quem tem vergonha, ele erra. Quando mostra o erro, ele fala de errar. E ela continua fazendo isso. Então não tem vergonha. Isso a gente aprende dos pais. A minha criação foi rica. Mas o Senhor falou através do profeta. Não é por força, não é minha vontade, nem por violência. Não é minha vontade nem a tua. É pelo Espírito do Senhor. É Ele que vai trabalhar. É Ele que trabalha para libertar as almas. Essa é a mensagem do livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Vamos agora ao livro de 1 Reis, no capítulo 17. Nós vimos ontem o reinado de Acabe. Hoje não, praticamente não foi rei. Quem reinou foi Jezabel, mulher que se dizia profetisa, mas era profetisa dos demônios. Os deuses dela eram deuses de pedra, de barro. É uma mulher idólatra. Através dela Acabe destruiu Israel. Então agora Deus, no capítulo 17, ele manda o profeta Elias para falar com Acabe. Sabe por quê, irmão? Porque Deus tem amor às pessoas. Mesmo sabendo que está errado. Mas Deus tem amor, Deus quer libertar. Mas ele não força. Como nós vimos, não é por força nem violência, é pelo Espírito de Deus. Trabalha, mas se a pessoa endurecer o coração, ele deixa. É o caso do Egito. Deus trabalhou, fez sinais, maravilha. O faraó endureceu o coração. Foi a ruína do Egito naquela época. Então, o Espírito de Deus trabalha, mostra sinais. Agora é a pessoa. Então, Deus manda Elias falar com Acabe. Diz assim no versículo 1, primeira 9. Elias pediu contra Acabe e é sustentado por um corvo, pelos corvos. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio aí da palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos curvas que ali te sustentem. Pois fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os povos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias,
o ribeiro se secou, porque não havia chuva na terra. Ribeiro, esse ribeiro querido, ele era um afluente do Rio Jordão. Era um ribeiro pequeno que desaguava no Rio Jordão. Então, Elias, fugindo de Jezabel, de Acabe, Deus manda ele encontrar, esconder ou morar ali naquela terra, junto ao ribeiro. Era tempo de seca, porque não estava chovendo. O alimento estava escasso. Mas Deus não desamparou o profeta dele, que não foi provar. Deus mandou que ele habitasse naquele lugar, para provar, para não haver sede, para ele se alimentar com a água da vida. E eu ordenarei aos povos que se sustentem que leve o alimento. Agora, olha o tanto de Deus. Deus é Deus impossível. Corvo, pega imundícia, né? Então, talvez, aquele alimento que os corvos pegavam, talvez, eu não estou falando que é, vinha da cozinha de Acabe. Então, Deus tirava do rei para sustentar o servo dele. Não estava faltando. Quem deu a Acabe foi Deus. O que Deus dá, que pode tirar. Então, ele permitiu que os povos tirassem dali os alimentos da cozinha de Acabe para trazer para ele, para sustentar o servo dele. Porque o plano de Deus, através dele, era libertar o povo de Israel. Era libertar, tirar Acabe da idolatria. Era que ele fosse um rei verdadeiro. Mas Elias continua com medo, fugindo de Jezabel. É onde muitas vezes a fé do homem de Deus falha. Às vezes deixa de confiar. Por causa de Pedro, Jesus mandou ele andar pelas águas. Quando ele pediu ao Senhor que andasse sobre as águas, Jesus falou, venha. Mas ele deixou de olhar para Jesus. Quando ele viu a violência das águas e do vento, ele perdeu a confiança. E ele ia afundar, mas Jesus não permitiu. Deus tocou na mão dele e ele foi até o barco. É onde a fé do cristão muitas vezes falha. Deus manda a gente não vai com medo do homem. Então, agora Elias, Deus manda para o versículo 8. Elias ia a Sarepta, terra de Sidom, para se sustentar por uma viúva. Deus manda Elias ali, foi para testar aquela viúva, porque havia escassez. E para sustentar a viúva e o filho dela também. Não foi só por causa de Elias. E para mostrar a Elias, para provar ele, que Deus é grande. Mostrar a Elias que Deus estava trabalhando, Deus estava com ele. E para que Elias não morresse de fome também. O plano de Deus era libertar aquela viúva, o filho dela, era dar força a Elias para que ele continuasse até o dia que Deus terminasse. E para mostrar para Elias que ele não é grande, ele era um profeta. Ele profetizou que ia faltar chuva e Deus ouviu a voz dele e permitiu. O que eu acho importante aqui nessa mensagem é que Elias não falou no nome de Deus. Ele falou pela minha palavra. Muitos profetas hoje, ele profetiza e fala em nome de Deus. Deus mandou, não foi Deus. Pela minha palavra. Ele tem que ter certeza que ele está focado, que ele está ligado com Deus. E o que ele fala
Deus permite que aconteça, porque Deus usa ele. Elias não falou, ele falou pela minha palavra, não falou em nome, falou que pela palavra dele. A palavra que ele lançasse, ele tinha unção de Deus, ia faltar tudo. Mas para que Elias não se exaltasse, agora Deus permite, mostrando que ele é pequeno, ele não é o maior da terra. Ele permite Elias ser sustentado por uma viúva, não por humilhação. Não foi humilhação para Elias, foi para ele não se exaltar. Nós vamos ver no 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Paulo, para não se exaltar, o espinho na carne de Paulo. Não é castigo, não. É para a gente lembrar que maior que nós é Deus. Que é a graça de Deus que nos sustenta, ela que nos dá força, ela que nos usa. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço uma vasilha, um pouco de água, que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Senhor, teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente uma punhado de farinha, uma panela e um pouco de azeite. E veja aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para meu filho, para que comamos borramos. E ele lhe disse: não temas, vai, quase conforme a tua palavra. Porém, quase diz primeiro um bocado, para mim, um bolo para mim, um bolo pequeno e trago para fora depois, parado para ti, para teu filho. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. O plano de Deus aqui era salvar aquela viúva da fome, porque ela já não tinha alimento. Mas o teste para aquela viúva é que ela entendesse e ouvisse o profeta. O Senhor diz na palavra dele, ouviu o profeta e prosperará. Era para ela dar ouvido ao profeta, para ela ser sustentada, ter vida. Então, ela vai e faz conforme o profeta falou. Vai, prepara, traz para ele. E como Deus falou através do profeta, não faltou farinha, não faltou azeite. Enquanto teve seca, eles foram sustentados com aquele azeite e com aquela farinha. Não faltou nada para a viúva e Deus honrando a fé de Elias. Mas ali, passado um tempo, o filho da mulher adoece e morre. Deus agora mostrando, através do profeta, que ele é vida. Ele é que faz. Então aquela mulher, ela pergunta ao profeta: o que eu tenho contigo? Viesse da minha casa para me mostrar o meu pecado e matar o meu filho. E Elias orou ao Senhor e aquela criança reviveu. Mostrando para a viúva, mostrando para mim e para você, que Deus é vida. Ele faz e desmancha. Ele dá a vida, ele tira a vida, ele dá a vida. Ele é o que levanta e que abate. É onde nós entendemos que o que Deus falou na minha vida, na tua vida, vai se cumprir. Obedeça, tenha fé, faça com amor, com carinho, o que Deus te ordena na Sagrada Escritura. Os servos do Senhor, profeta, eles obedeceram. As pessoas que Deus enviou os profetas, ou a que deram ouvido, foram vitoriosos. Os que não deram ouvido,
gente tem que tratar com Deus. Nós não estamos aqui para julgar profeta, mas examina a profecia através da Bíblia. Se for do Senhor, vai cumprir. Se não for, não se cumprirá. Mas não julga o profeta. E Deus, aqui quando a mulher fala que Deus contigo veio aqui só para trazer o meu pecado, matar o meu filho, ela julgou o profeta. Então, meus irmãos, vamos andar em concordância com a palavra do Senhor. Vamos obedecer. Vamos deixar a nossa dúvida de lado. Porque quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. E nesse dia, Deus está falando com você. O mundo está em crise, mas Deus está te sustentando. Com o alimento do seu celeiro, não vai faltar, porque Deus é Deus. O teu remédio não vai faltar, porque Deus é Deus. Nós só vamos partir dessa terra quando for o momento de Deus. Ele está servindo que nós nos preparar para depois Ele nos tomar para Ele. Vamos dar ouvido à palavra do Senhor. Vamos nos obedecer. Vamos amar como Ele nos ama. Vamos perdoar como Ele perdoa. Não vou falar. Ninguém ajuda Deus. Vamos nos ajudar, porque Deus está falando conosco, para que Ele continue nos ajudando. Vamos pôr a nossa fé em ação. Vamos orar uns pelos outros. E vamos dar ouvido o que a Bíblia nos fala, para que nós prosperamos nesse mundo que estamos aí, que está aí. Esse mundo que está na perdição. Não vamos nos deixar levar pela perdição do mundo, mas vamos seguir com Cristo. Essa é a mensagem do livro de 1 Reis, capítulo 17. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia, Pai. Obrigado pela tua graça, pela tua presença, pela tua misericórdia. Obrigado por ser Deus Santo. Apresente teus filhos, a tua filha. E nós juntos, Pai, unindo a minha fé com a deles, Pai. Pedimos ao Senhor, Pai. O Senhor sabe as lutas, Pai, que nós temos passado. A dificuldade é passiva a nossa luta. Cura essa enfermidade. Que insiste ficar no corpo do teu filho, da tua filha, Pai. Restaura esse lar que o inimigo está querendo destruir, Pai. Dá força ao teu filho, para sair do caminho da perdição, sair da bebedice, da droga, da prostituição. Toca no nosso coração para que nós venhamos temer e obedecer ao Senhor, Pai. E, Pai, abre porta para os teus filhos. Esse que tem uma causa da justiça, esse é o nosso advogado, Pai. Supra a necessidade dos teus filhos em todas as áreas. Abençoa essa família, abençoa esse pai, essa mãe, esse jovem, que anda em obediência à tua palavra, Pai. Aqueles que andam em desobediência, Pai, toca no coração dele. Que a palavra de Deus que é pelo teu Espírito, não é por força nem violência. Faça cumprir a palavra do Senhor e a vontade do Senhor na nossa vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, Jesus Cristo está às portas, Ele voltará. Jesus te ama, eu também te amo. Fica na paz de Jesus. Um bom domingo, uma semana abençoada. Um abraço, irmão e voz. Eu te amo em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã.